Desde o início dos tempos, o ser humano procura respostas. Quer entender quem é, de onde veio e para onde vai. Muitos tentaram encontrar essas respostas nos livros, na ciência, na filosofia, na razão. Mas há algo que a razão, sozinha, nunca conseguiu explicar. Por que o coração continua inquieto, mesmo quando a mente acha que já sabe tudo? Essa é a história de Agostinho, um homem que acreditava que poderia compreender o universo apenas com o poder da inteligência. Até que descobriu, da forma mais profunda possível, que a fé é o verdadeiro caminho para o conhecimento. Agostinho nasceu em Tagaste, no norte da África, no século IV. Desde criança, foi considerado um prodígio. Falava com facilidade, argumentava com lógica e encantava todos com a sua mente brilhante. Mas havia algo dentro dele que ninguém via, um vazio constante. Ele mesmo dizia: "Eu amava a verdade, mas odiava a ideia de que ela me julgasse." Aos 17 anos, deixou sua cidade e foi estudar em Cartago, o grande centro intelectual da época. Ali mergulhou em livros, discursos e debates. Aprendeu a arte da retórica, a capacidade de convencer qualquer um, mesmo quando não se tem razão. E ele era bom nisso, tão bom que logo começou a ensinar filosofia. Tinha fama, prestígio, alunos, mas não tinha paz. Todas as noites, quando o silêncio tomava o quarto, ele sentia o mesmo vazio. De que adianta conhecer todas as ideias do mundo se eu não sei quem sou? Agostinho buscou respostas em todas as escolas filosóficas. Nos estoicos, que diziam que a virtude é o bem supremo. Nos céticos, que duvidavam de tudo. E nos maniqueus, que prometiam explicar o bem e o mal através da luta entre duas forças cósmicas. Durante 9 anos, seguiu os maniqueus, acreditando que a culpa de tudo o que é ruim estava em uma força maligna fora do homem. Mas com o tempo, percebeu que essa explicação era cômoda demais, porque o verdadeiro mal, ele sentia, morava dentro de si mesmo. Foi então que viajou para Roma e depois para Milão. Ali conheceu um homem que mudaria sua vida, Santo Ambrósio. Ambrósio era bispo, um homem culto, firme, mas sereno. Falava com sabedoria e amor. Agostinho se aproximou primeiro por curiosidade intelectual, mas ficou porque viu em Ambrósio algo que ele nunca tinha visto em nenhum filósofo: coerência entre o que dizia e o que vivia. Certa vez, Ambrósio lhe disse algo que ficou gravado para sempre: a razão é um caminho que leva a Deus, mas quem não crê, não caminha. Agostinho começou a ler as Escrituras. No início, achava o texto simples demais, inferior aos discursos dos filósofos gregos. Mas quanto mais lia, mais sentia algo diferente. Não era a mente que estava sendo tocada, era o coração. Mesmo assim, ele resistia. Tinha medo de se entregar à fé, porque isso significava admitir que não tinha controle sobre tudo. E um homem acostumado a vencer com argumentos não suporta perder o domínio da própria razão. Um dia, atormentado por dúvidas, isolou-se num jardim. Chorava, lutando contra si mesmo. De um lado, sua razão dizia: você precisa de provas, de lógica, de certeza. Do outro, o coração sussurrava: você só precisa crer. Foi nesse momento de desespero que ele ouviu, ao longe, a voz de uma criança repetindo: toma e lê, toma e lê. Agostinho enxugou as lágrimas, pegou um livro que estava sobre a mesa, era a carta de São Paulo aos Romanos, e leu o primeiro versículo que encontrou: reveste-te do Senhor Jesus Cristo e não te preocupes com os desejos da carne. Naquele instante, tudo fez sentido. O que ele buscou por toda a vida, a verdade, a sabedoria, o sentido, não era uma ideia. Era uma presença, e essa presença tinha nome: Deus. A partir daquele dia, Agostinho entendeu que a fé não é inimiga da razão. A fé é a luz que permite à razão enxergar. Sem fé, o conhecimento é como uma vela acesa em meio a uma tempestade. Brilha por um instante e logo se apaga. Com fé, a luz vem de dentro e nada pode apagá-la.
Ele abandonou a vida anterior e dedicou-se completamente a Deus. Tornou-se bispo, filósofo e escritor. Mas mais do que isso, tornou-se um homem em paz. Agostinho passou o resto da vida escrevendo e ensinando o que aprendeu com sua própria jornada. Ele dizia que o ser humano é como um peregrino no deserto que carrega sede de sentido e busca água em muitos lugares errados, na fama, no prazer, no poder, na ciência, até descobrir que a verdadeira fonte estava dentro dele, na fé. Em uma de suas frases mais conhecidas, ele resumiu tudo o que viveu. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Essa não é apenas uma confissão de fé. É uma conclusão filosófica profunda. Todo o conhecimento humano, por maior que seja, só encontra propósito quando reconhece que há algo acima da razão. Algo que não se prova, mas se experimenta. Algo que não se entende, mas se sente. E esse algo é o divino. Ao longo dos anos, os escritos de Agostinho formaram a base da filosofia cristã medieval. Seus pensamentos influenciaram gerações de monges, teólogos e estudiosos, inclusive São Bento, que transformou esse ideal em vida prática nos mosteiros. Porque para eles, estudar não era apenas acumular informações, era rezar com a mente. Era buscar o conhecimento como uma forma de amar a Deus com toda a alma. Essa visão deu origem à frase que marcaria toda a Idade Média. Crê para compreender, compreende para crer melhor. Mas o mais impressionante é que essa verdade não envelhece. Hoje, séculos depois, ainda vivemos a mesma luta de Agostinho. Corremos atrás de respostas, buscamos diplomas, teorias, dados, inteligência artificial. Mas esquecemos que o conhecimento sem fé é como uma bússola sem norte. Gira, gira, mas nunca aponta o caminho certo. A fé é o que dá direção ao conhecimento. É o que transforma saber em sabedoria. Porque a sabedoria não está em saber tudo, mas em reconhecer o que realmente importa. Agostinho descobriu que o verdadeiro aprendizado não é acumular fatos, mas transformar o coração. E é por isso que ele dizia: não saias de ti mesmo, volta para dentro, no homem interior habita a verdade. Essa frase resume tudo. Não há conhecimento verdadeiro sem autoconhecimento, e não há autoconhecimento sem fé. Porque é a fé que revela quem realmente somos e quem é aquele que nos criou. No fim da vida, já idoso, Agostinho olhava para trás e sorria. Tinha vivido muitas quedas, muitos erros, muitas dúvidas. Mas agora entendia que tudo o conduziu a uma única certeza. A fé foi a chave que abriu as portas do entendimento. Ele não abandonou a razão, apenas a colocou em seu lugar. A razão mostra o caminho, mas é a fé que nos faz andar. E quem caminha pela fé não se perde, porque a luz que o guia vem de dentro e não de fora. A fé não é o oposto do conhecimento. A fé é o começo de todo conhecimento verdadeiro, porque quem crê enxerga além daquilo que os olhos mostram, e quem busca com o coração aberto sempre encontra a verdade. Essa é a história de Santo Agostinho, mas também é a história de todos nós, de todos os que um dia buscaram entender o mundo e descobriram que o maior mistério está dentro do próprio coração.